Capítulo 20. E depois sucedeu que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos Amonins, vieram contra Jeosafá em guerra. Vieram então pessoas e informaram Jeosafá, dizendo: Veio contra ti uma grande massa de gente da região do mar, de Edom, e eis que estão em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Então Jeosafá ficou com medo, e pôs a sua face a buscar a Jeová. Proclamou, pois, um jejum para todo o Judá. Finalmente se reuniram os de Judá para consultar a Jeová. Mesmo de todas as cidades de Judá vieram consultar a Jeová. Jeosafá pôs-se então de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de Jeová, diante do pátio novo, e passou a dizer: Ó Jeová, Deus de nossos antepassados, acaso não és Deus nos céus e não dominas sobre todos os reinos das nações? E não há na tua mão poder e potência, não havendo quem se mantenha firme contra ti? Não foste tu, ó Deus nosso, quem desalojaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e então adeste a descendência de Abraão, aquele que te amou por tempo indefinido? E passaram a morar nela, e passaram a construir-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se vier sobre nós calamidade, espada, julgamento adverso, ou pestilência, ou fome, fiquemos de pé diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, para clamar a ti por socorro na nossa aflição, e que tu ouças e salves. E agora, eis os filhos de Amon e de Moabe, e os da região montanhosa de Seir, que não deixaste Israel invadir quando saíam da terra do Egito, mas se desviaram deles e não os aniquilaram. Sim, eis que nos recompensam por chegarem para nos expulsar da nossa posse que nos fizeste possuir. Ó nosso Deus, não executarás neles o julgamento? Porque não há em nós poder diante desta grande massa de gente que vem contra nós. E nós mesmos não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos se fixam em ti. No ínterim, todos os de Judá estavam de pé diante de Jeová, mesmo seus pequeninos, suas esposas e seus filhos. Ora, quanto a Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, veio sobre ele o Espírito de Jeová no meio da congregação. Portanto, ele disse: Prestai atenção, todo o Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e rei Jeosafá. Assim vos disse Jeová: Não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados por causa desta grande massa de gente, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Descei amanhã contra eles. Eis que estão subindo pelo passo de Ziz, e certamente os encontrareis no fim do vale da torrente, defronte do ermo de Jeruel. Não tereis de lutar neste caso. Tomai a vossa posição, ficai parados e vede a salvação da parte de Jeová a vosso favor. Ó Judá e Jerusalém, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados. Saí amanhã contra eles, e Jeová será convosco. Jeosafá inclinou-se imediatamente com o rosto por terra, e todo o Judá e os próprios habitantes de Jerusalém lançaram-se de bruços diante de Jeová para prestar homenagem a Jeová. Então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvar a Jeová, o Deus de Israel, com voz extraordinariamente alta. E passaram a levantar-se de manhã cedo e a sair ao ermo de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se de pé e então disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, habitantes de Jerusalém. Tende fé em Jeová, vosso Deus, para que mostreis ser de longa duração. Tende fé nos seus profetas e mostrai-vos assim bem-sucedidos. Ademais, aconselhou-se com o povo e colocou em posição cantores para Jeová e os que ofereciam louvor em santo adorno, os quais saíam na frente dos homens armados e diziam: Louvai a Jeová, pois a sua benevolência é por tempo indefinido. No tempo em que principiaram a clamar alegremente e a dar louvor, Jeová colocou homens de emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam entrando em Judá, e eles se feriram mutuamente. E os filhos de Amon e de Moabe puseram-se de pé contra os habitantes da região montanhosa de Seir,
para devotá-los à destruição e para aniquilá-los. E assim que acabaram com os habitantes de Seir, ajudaram a arruinar cada um ao seu próprio próximo. Quanto a Judá, porém, chegou à torre de vigia do ermo. Quando viraram as faces para a massa de gente, ora, eis que ali estavam, seus cadáveres caídos por terra sem que alguém tivesse escapado. De modo que Jeosafá e seu povo vieram para saquear deles o despojo, e foram achar entre eles uma abundância de bens, e de roupas, e de objetos desejáveis, e foram tirá-los para si até que não podiam carregar mais. E veio a ser 3 dias que saquearam o despojo, porque era abundante. E no 4º dia congregaram-se na baixada de Beraca, pois ali bendisseram a Jeová. É por isso que chamaram aquele lugar pelo nome de Baixada de Beraca, até o dia de hoje. Então retornaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à sua cabeça, voltando a Jerusalém com alegria, pois Jeová os fizera alegrar-se sobre os seus inimigos. Chegaram assim a Jerusalém com instrumentos de cordas, e com harpas, e com trombetas à casa de Jeová. E o pavor de Deus veio a estar sobre todos os reinos dos países, quando ouviram que Jeová lutara contra os inimigos de Israel. Assim o domínio real de Jeosafá teve sossego, e seu Deus continuou a dar-lhe descanso em todo o redor. E Jeosafá continuou reinando sobre Judá. Tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E ele andava no caminho de seu pai Asa, e não se desviou dele, fazendo o que era direito aos olhos de Jeová. Apenas os altos é que não desapareceram, e o próprio povo não preparara ainda seu coração para o Deus de seus antepassados. Quanto ao resto dos assuntos de Jeosafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos entre as palavras de Jeú, filho de Anani, que foram incluídas no livro dos reis de Israel. E depois, Jeosafá, rei de Judá, fez sociedade com Acasias, rei de Israel, o qual agiu de modo iníquo. Assim, fez dele seu sócio para fazerem navios, para que fossem a Tarsis, e fizeram navios em Ezion-Geber. No entanto, Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, falou profeticamente contra Jeosafá, dizendo: Visto que te associaste a Acasias, Jeová certamente derrocará os teus trabalhos. Por conseguinte, os navios sofreram naufrágio e não retiveram força para ir a Tarsis.